Quantas vezes você já tentou e nada aconteceu? Você já orou, trabalhou, acreditou, mas parece que a sua rede sempre volta vazia. Mas sabe de uma coisa? Foi exatamente no momento em que Pedro desistiu de tentar, de lançar as redes novamente, foi que Jesus apareceu na vida dele. Talvez você, assim como Pedro, esteja hoje vivendo uma situação como essa, um momento de desânimo, um momento de desespero, um momento de parar. E se essa é a sua condição hoje, essa mensagem aqui, esse vídeo aqui é para você, porque hoje Deus me manda te dizer, não é hora de parar, mas pelo contrário, é hora de lançar a rede mais uma vez. Se você se vê nessa condição, nessa situação de desespero, de desânimo, com vontade de parar, jogar tudo para o alto, fica comigo porque até o final desse vídeo tenho certeza que Deus vai mais uma vez falar ao seu coração. E a verdade é, queridos, que a maioria das pessoas pensam, acham, acreditam que o milagre ele só acontece ou ele acontece quando Deus muda as circunstâncias à nossa volta. Mas quase sempre os milagres, queridos, na verdade eles acontecem quando Deus muda primeiro a nossa disposição em obedecer a sua palavra, a sua voz, ao seu comando, ao seu direcionamento. Porque como diz, o ditado popular, normalmente é a última chave no chaveiro que abre a porta. Então hoje juntos nós vamos entender, queridos, por que será que Jesus mandou Pedro fazer aquilo que normalmente ninguém mais teria falado, teria mandado, teria orientado, que era tentar mais uma vez, quando Pedro e os seus amigos já haviam tentado a noite toda. E aí, quando a gente pensa nessa situação, nessa passagem, queridos, lá no Evangelho de São Mateus, a respeito da pesca maravilhosa, a gente vai entender o primeiro ponto, a primeira situação aqui, é que Jesus, ele apareceu somente depois que a rede já havia voltado vazia, e não apenas uma vez, mas por diversas vezes. Afinal de contas, a história bíblica vai nos dizer que os discípulos haviam passado a noite toda pescando e não haviam pego nada. Entende, queridos? Então, assim, para a gente aprofundar um pouco mais nessa história, nessa passagem, nessa condição e situação, que talvez você se identifique com ela, queridos, é que nós precisamos entender o seguinte: Pedro, queridos, ele já era pescador de profissão, de formação, ele conhecia aquele lago, já havia pescado ali inúmeras outras vezes, entende? Sabia o horário certo para pescar, a melhor maré, o melhor vento, a melhor lua, sabia onde estavam os cardumes, onde estavam os peixes, que tipos de peixe eram, porque normalmente na pescaria é assim que acontece. Havia e sabia, como fazer tudo certo, queridos, mas mesmo com toda a sua habilidade, toda a sua capacidade e competência, ele fracassou. O que nós tiramos, queridos, de tudo esse conhecimento aqui? É que nem sempre, o conhecimento, as habilidades, as skills que nós possuímos, queridos, de fato, serão necessárias, serão suficientes, para mudar as nossas vidas, para mudar os nossos resultados, para mudar, os frutos que nós temos obtido na vida nesse tempo. Muitas vezes você pode olhar para a sua realidade e se ver assim, Poxa, mas eu estudei tanto, poxa, eu tenho faculdades, tenho graduações, pós-graduações, tenho especializações, poxa, eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa assado, que estudo, me esmero e tal, mas ainda assim a minha vida não muda. Sabe o que é engraçado? Que eu compartilhando isso aqui com vocês, o que me vem na mente, é que diversas vezes eu já pensei assim a meu próprio respeito. Eu me lembro quantas vezes eu conversando com os meus amigos aqui, eu falava, poxa, eu não me acho uma pessoa burra, eu não sou burro, não sendo arrogante, não sendo, prepotente aqui, mas eu sei que, poxa, o conhecimento que eu tenho, a habilidade que eu tenho, a coragem que eu tenho, mas apesar de tudo isso, os resultados não vinham, as coisas não aconteciam, as mudanças não aconteciam na minha vida. De repente, essa seja a sua condição hoje, queridos. Por mais que você se preparou, por mais que você se veja capaz, os resultados não acontecem, os peixes não vêm. Qual é a diferença ou o que é que eu e você precisamos para que, de fato, essa pescaria miraculosa, milagrosa,
aconteça nas nossas vidas. A virada de chave, queridos, sabe qual que é? É Jesus entrando na nossa história. É Jesus se aproximando da nossa história. Mas existe uma mentira que o diabo, que o inimigo, sabe, ele tem tentado colocar na nossa cabeça nesses dias, queridos, e que eu e você precisamos estar literalmente, sabe, atentos para isso. E é que muitas vezes nós somos levados a pensar, poxa, se eu me esforcei, se eu me esmerei, me dediquei e não deu certo, a culpa é de Deus, é porque Deus não quis. Né, a gente vê muito, né? Eu leio muito aqui nos comentários, sabe, esse tipo de situação, né? Ah, poxa, porque Deus fechou a porta para mim? Porque Deus, né, não me ouve, não me responde? Não, queridos, tudo isso é apenas uma mentira do inimigo contra a sua mente, contra a sua vida, contra a minha, contra as nossas vidas, querido. Porque o que eu e você precisamos aprender e entender, queridos, é que muitas vezes Deus sim, ele permite o vazio, sabe, no barco, né? Por quê? Porque esse milagre tem dono. Porque pensa comigo, querido, se Pedro estivesse sozinho naquele barco, ele teria acreditado, sabe, aquela pesca maravilhosa a si mesmo, aos seus créditos, ao seu próprio nome, né? A glória teria sido dele, queridos. Mas quando depois de ter se esmerado, se esforçado, ter usado todas as suas habilidades, conhecimentos, técnicas e práticas, sabe? E ainda assim não ter tido resultado, mas apenas depois da palavra de Cristo liberada, não tinha como negar que o milagre só foi possível, não só fora, né, possível por conta da palavra de Cristo, queridos. Da mesma forma será na minha, será na sua vida, meu irmão. Na sua vida, minha irmã, que muitas vezes está tentando, se esmerando na força do seu braço e não tem conseguido, né? Mas no nome de Jesus, essa palavra vem de encontro ao seu coração hoje exatamente para isso, queridos. Para que você não desanime, mas para que debaixo da ordem, debaixo da palavra, do comando, sabe, de Cristo, você tente mais uma vez, você lance a rede mais uma vez e pode ter certeza, queridos, que não é o fato de que a sua rede irá de encontro aos peixes, pelo contrário, os peixes, debaixo da palavra de Cristo, virão de encontro às suas redes. Esse é o maior milagre que Jesus opera nas nossas vidas, na sua vida neste tempo, sabe por quê? Porque o que você precisa entender, queridos, é que esse tempo, sabe, de vazio nas suas redes, não é abandono de Cristo, pelo contrário, é tempo de preparo, ok? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto aqui, queridos, que nós precisamos olhar, né, com cuidado e acreditar mesmo, né, questão de fé, queridos, é que o milagre, ele não começou a acontecer, né, quando as redes tocaram a água, não, pelo contrário, o primeiro e maior milagre, tá, começou dentro de Pedro. Porque é muito comum, queridos, é natural e a gente entende isso, né, que muitas vezes nós acreditamos, sabe, o resultado maior, né, o fruto maior, a colheita maior, é aquilo que nós obtemos, né, é o milagre financeiro, quando meu bolso está cheio de dinheiro, né, é o milagre da saúde, quando agora eu estou curado. Nós acreditamos, nós tendemos, né, como humanos que somos, queridos, a acreditar que o resultado maior é aquilo que o milagre produz, mas não, queridos. O maior milagre, sabe, tem vídeos meus aqui no canal falando a respeito disso, o maior milagre não é, queridos, quando, né, cruzamos a linha de chegada. O maior milagre é quem nós nos tornamos nessa jornada até a linha de chegada. A vitória, queridos, no caso de Pedro aqui, né, nessa passagem, né, a pescaria, os 157 grandes peixes que encheram a rede, quase rasgaram a rede, quase fizeram o barco virar pique, sabe? Tudo isso, queridos, foi apenas o reflexo, o resultado do milagre maior que Pedro havia vivido, sabe? Dentro dele, quando ele ouviu uma palavra, quando ele recebeu uma palavra de Cristo e contra todas as expectativas humanas ali, ele decidiu, até mesmo contra a sua própria vontade, queridos, lançar a rede novamente. Obedecer, queridos. Esse foi o maior milagre que Pedro vivenciou naquela noite. Então, muitas vezes você precisa
Voltar os seus olhos para esse lugar, não para o resultado em si, sabe, na condição, na situação material, externa, né? Mas você precisa voltar os seus olhos para os resultados internos, emocionais, espirituais que Deus começa a gerar primeiro em você, primeiro em nós, para depois gerar no externo, nas situações externas. Porque no final das contas, queridos, né, para a gente encerrar esse segundo ponto aqui, vocês vão ver que muitas pessoas obedecem, queridos, quando eles apenas entendem o porquê do direcionamento de Deus. Mas Deus, no final das contas, Ele sempre está procurando aquelas pessoas que obedecem antes mesmo de entender. Antes mesmo de entender. Por quê? Porque isso é fé. Fé é você crer, obedecer antes mesmo de ver o milagre. Entende? E a palavra vai nos dizer, queridos, que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Meu irmão, se você for uma pessoa que crê na palavra, naquilo que o Senhor tem te orientado, querido, querida, não existirá impossível para você. Não existirá limitações para você. Por quê? Porque a própria palavra, né, não é o Paulinho que está dizendo, quer dizer, é a própria palavra do Senhor que nos atesta que todas as coisas são possíveis àquele que crê. E para a gente encerrar, o crer, queridos, é isso. É acreditar mesmo sem ver. Perguntinha aqui para você. Você é do tipo de pessoa que vê primeiro para depois crer? Ou do tipo de pessoa que primeiro crê, mesmo sem ver? Isso faz toda a diferença nas nossas vidas, queridos. E aí o terceiro ponto para a gente já começar, né, a caminhar para o encerramento desse bate-papo nosso de hoje, queridos, é que vocês vão reparar que Deus, ele sempre coloca um milagre exatamente no lugar onde você fracassou, onde nós fracassamos. Por quê, queridos? Vocês vão ver que na vida de Pedro foi assim, na vida de Paulo foi assim, na vida de Davi foi assim, na vida de José foi assim, na vida dos homens de Deus foram assim, queridos. Toda vez em que você fracassar, no lugar em que você fracassar, normalmente é o lugar onde o inimigo vai te apontar, onde o inimigo vai te acusar, mas é exatamente nesse lugar, nesse ponto, nessa circunstância, nessa situação que Deus ele quer te levantar, Deus ele quer te dar vitória para que aquilo que anteriormente foi um fracasso, foi uma vergonha, agora em Cristo, queridos, venha a ser, sabe, o seu levante, venha a ser o seu levantar, venha a ser a sua honra, não, o seu testemunho, a sua vitória. Porque Deus sabe, queridos, e o Senhor deseja que eu e você aprendamos, né, entendamos que naqueles lugares onde nós vivenciamos nossos maiores fracassos, Deus quer tornar desses lugares, dessas circunstâncias, situações, as nossas maiores conquistas e vitórias. Por isso que você não pode desistir. Por isso que você não pode abandonar a sua rede hoje, queridos. Eu sei que muitas vezes você quer desanimar, você está desanimado, você quer parar, você quer jogar a rede fora. Não faça isso, queridos. Por quê? Porque aonde, queridos, você caiu, é nesse mesmo lugar que o Senhor vai te levantar. Aonde você se frustrou, o Senhor vai te honrar. Aonde você chorou, o Senhor vai transformar essa situação, essa circunstância, esse momento, esse lugar, essa experiência, queridos, que tanto arrancou lágrimas dos seus olhos, o Senhor vai transformar em risos, queridos. Como homem de Deus, eu libero essa palavra sobre a sua vida hoje. Porque talvez hoje, queridos, Deus esteja através desse conteúdo aqui, através desse vídeo aqui, dizendo ao seu coração: meu filho, minha filha, não desanima, não pare, não desista. Pelo contrário, volte a acreditar, volte a sonhar, volte a estudar, volte a lançar as suas redes novamente. Porém, agora, debaixo da minha palavra, debaixo da minha orientação, debaixo do meu comando. Porque no final das contas, queridos, existe uma grande diferença que faz toda a diferença, que é você se esmerar, você lutar, você tentar sozinho e você tentar lutar, se esmerar
acreditar, queridos, com Jesus, com Cristo, debaixo da palavra do Senhor. É isso que faz, essa é a diferença que faz toda a diferença, queridos, na minha, na sua, nas nossas vidas. E aí, para a gente caminhar para o encerramento desse vídeo, queridos, eu quero te lembrar de algumas coisas. Nunca confunda demora com abandono, silêncio com ausência e nem mesmo, queridos, nunca na sua história de vida permita com que um fracasso determine toda a sua jornada, toda a sua história de vida. Porque um único momento de obediência à palavra de Cristo pode mudar, queridos, pode transformar toda uma vida de fracasso em uma história de milagres. Porque talvez o seu maior milagre, queridos, não esteja no fato de você tentar mais uma vez, mas sim em obedecer mais uma vez. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui assim nos comentários, né? Se essa mensagem ministrou algo forte, poderoso de Deus ao seu coração, escreva aqui nos comentários assim, ó, hoje, não é amanhã, não foi ontem, não é no mês que vem. Hoje eu vou lançar a rede novamente, porque esse é um compromisso entre você e Deus, não é comigo não, é entre você e o nosso Deus. E compartilhe esse vídeo também com aquela pessoa que você sabe que já está quase desistindo, que já não aguenta mais, pois talvez Deus esteja querendo usar você agora para levar esperança e fé ao coração dessa pessoa. Tá bom? Então ficamos por aqui. Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.